Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Flávio Chiara, do curso Excel se aprende em casa. Que por falar nisso, ontem, dia 28/3, comecei uma nova turma, pessoal da empresa Metalac. Galera, vocês foram 10 aí, viu? Espero que eu supere a expectativa de vocês no decorrer desse treinamento, valeu? Bom, vamos à nossa terceira videoaula aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre um recurso legal do Excel, onde eu consigo fazer uma busca em uma tabela usando apenas duas funções, uma função soma e uma função indireto, que nós usamos inclusive na videoaula passada, tá bom? Eu já montei uma tabelinha aqui na minha Plan 1, então vou clicar aqui e vocês vão ver, ó. É uma tabela de volume de vendas mensal em reais. Então eu tenho aqui alguns meses, de janeiro a agosto, tenho o nome de alguns vendedores e aqui os registros de venda, como dito anteriormente, em valores monetários, tá legal? Para explicar melhor o que eu vou mostrar para vocês hoje, precisamos entender um pouquinho de conectores. Conectores, para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, nada mais é do que aquele sinal gráfico, seja os dois pontos, o ponto e vírgula, que nós usamos dentro de uma função. Por exemplo, imagine essa coluna aqui de agosto e eu vou somar este intervalo inteiro aqui de valores, tá bom? Então eu vou clicar aqui embaixo, ó, e vou digitar igual soma, abro parêntese, e aí, ó, se eu simplesmente arrastar o meu mouse, selecionando da célula I3 até a célula I20, esses valores entram na função. Veja aqui embaixo, ó, de I3, 2 pontos e 20. Esses dois pontos aqui, ó, é justamente o conector que eu estou falando. Nesse caso, é um conector de intervalo. Ele significa, como se eu estivesse lendo assim, ó, eu quero fazer uma soma que vai da célula I3 até a célula I20. Os dois pontos seriam o até. Então ele é um conector de intervalo, né? Onde eu vou fazer uma soma, nesse caso, de todo esse intervalo selecionado. Eu também posso usar outro tipo de conector. Por exemplo, ao invés de usar todo esse intervalo, eu posso usar um intervalo menor, como eu fiz agora mesmo, de I3 até I10, apertar ponto e vírgula, e depois selecionar um outro intervalo mais aqui embaixo, ó. Nesse caso, veja como ficou a função. Eu quero somar o intervalo de I3 até I10, ou, ponto e vírgula, de I16 até I20. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois conectores. Eu tenho um conector dois pontos, que significa até, que é um intervalo que eu estou escolhendo, e tem um conector ponto e vírgula aqui, ó, que ele serve justamente para separar argumentos. Então, é um conector separador de argumentos. Nós usamos muito esse tipo de conector, ponto e vírgula, em outras funções, como o PROC-V, como a função C, como a função soma-C, soma-Cs e assim por diante, né? Em algum momento vamos ver tudo isso também. Então, que fique claro apenas, os dois pontos ele liga um intervalo e o ponto e vírgula ele separa argumentos. Nesse caso ele está separando dois intervalos distintos. Tranquilo até aí? Bom, eu não tenho apenas esses dois intervalos. Eu tenho um outro intervalo, não muito conhecido, mas é um intervalo chamado, aliás, estou falando intervalo, mas não é intervalo, desculpe, é um conector. Eu tenho um outro conector pouco conhecido, que é um conector de interseção. Pouca gente conhece, como eu disse anteriormente. Esse conector de interseção, ele é simplesmente um espaço. Olha só como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou selecionar esses valores inteiros aqui na minha soma, tá certo? Depois de fazer isso, eu vou dar um pequeno espaço aqui, ó. E dando esse espaço, eu vou selecionar apenas essas três colunas aqui, ó, março, abril e maio até o final aqui, ó. Tá certo? Então, esse espacinho que eu dei aqui, que é o conector de interseção, o que ele está fazendo aqui? Ele está somando justamente esse intervalo interno aqui, ó, esse intervalo que une essas duas seleções. Vou fazer de uma outra maneira para ficar um pouco mais claro, ó. Eu vou selecionar aqui agora, ó, os valores da Helena até a Fernanda. Vou puxar de lado aqui, ó. Novamente vou dar um espaço, que é o conector de interseção. E agora eu vou selecionar
março, abril e maio e vou até lá embaixo, pegando todos os vendedores. Pronto. O que ele vai somar agora? O que esse conector de interseção fará que dê resultado nessa soma? Ele vai fazer com que pegue a soma justamente deste núcleo aqui, ó, desta interseção, que é esse pequeno quadrado aqui, onde eu estou mexendo o mouse, entre essa seleção, este intervalo, e este outro intervalo aqui. Então ele pega justamente esse pedacinho aqui, tá bom? Para isso que serve este conector de interseção. Né? Então se eu fechar o parênteses aqui agora e der um Enter, ó, ele me deu justamente a soma desse pequeno pedaço aqui que estava entre os dois intervalos. Se eu fizer só dessa maneira, é muito simples. Eu poderia simplesmente chegar aqui, fazer uma nova função, né? Igual soma, abrir parênteses, e simplesmente selecionar a interseção, que teoricamente daria o mesmo resultado. Então, não há necessidade de usar dessa maneira esse recurso. Mas vamos ver onde eu usaria, que ficaria bem mais interessante. Então, eu vou apagar essas somas e vamos usar o recurso aqui ao lado, fazendo um recurso de busca. Então, o que eu farei aqui? Ó? Mais ou menos aqui, nessa célula K2 aqui, eu vou digitar o seguinte texto aqui, a seguinte string aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, vendedores, tá? Vou escrever aqui vendedores. Vou alargar um pouquinho mais aqui, vendedores, ó. Deixar alinhadinha à esquerda. Embaixo eu vou escrever mês. Não pegou a mesma formatação, né? Porque o Excel pega a formatação de acordo com a continuidade da sua tabela. Aqui embaixo não pegou. Então é bem simples, eu clico em vendedores, clico no pincel, ferramenta pincel da página inicial, clico embaixo, ó lá, fica igualzinho. E por último eu vou escrever aqui, ó, valor de venda. Ou valor da venda, talvez seja melhor do que de venda, né? Venda fica meio estranho. Então, vou colocar aqui, ó, valor da venda. Novamente, vou pegar aqui o pincel e vou copiar a formatação. Bom, feito isso, vamos criar agora duas listas suspensas. Nós já fizemos isso, vocês já sabem fazer, fizemos na aula anterior. Vamos ver novamente. Aqui em vendedores, ó, eu vou clicar aqui. Vou lá no menu dados e aqui no menu dados eu escolho validação de dados. Ao clicar, abre a caixa de diálogo de mesmo nome, né? Validação de dados. E aqui eu vou escolher lista. Aqui na minha lista, eu vou definir agora uma fonte para ela. E a minha fonte aqui, qual que é? Estou falando de vendedores. Então a minha fonte será igual o nome dos vendedores aqui, ó, todos eles. Né? Então vai de A3 até A20. Novamente o conector dois pontos aí, ó. Dou um OK. E nesse momento eu tenho todos os meus vendedores aqui presos a uma caixa de combinação. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, escolhida aqui, ó, a Renata. Né? Então, aqui, escolhi como vendedora a Renata na minha lista. Posso escolher qualquer outro. Mas vamos deixar aqui, a princípio, a Renata. E aqui embaixo, eu vou fazer uma nova lista com os meses, onde eu vou colocar esses meses aqui. Então, volto na minha validação de dados, lá no menu dados. Clico em minha validação. E aqui eu vou escolher, novamente, lista. E o meu intervalo, igual... Arrasto o mouse por todos os meses aqui, ó, de janeiro até agosto. Tá certo? Então, dando um OK. Olha aqui, ó, os meus meses. Vou deixar aqui março. Pronto, escolhi março. Então, eu tenho Renata e tenho março. A ideia é que quando eu escolher Renata e março, aqui embaixo apareça quanto que a Renata, cadê a Renata aqui? Aqui a Renata, vendeu em março. Ao valor, 277.521. Né? E assim por diante. Escolhi um vendedor, escolhi um mês, ele me retorne justamente aqui embaixo o valor da venda. Como é que a gente faz isso? Agora vem a parte bacana, né? Fazer uma função que me dê este retorno. Só que para essa função ficar dinâmica, eu preciso, antes de mais nada, dar nome aos meus intervalos. Por exemplo, dar um nome ao intervalo vendedores, dar um nome ao intervalo janeiro, dar um nome ao intervalo fevereiro, dar um nome ao intervalo março. Depois de tudo isso, dar um nome à linha que corresponde às vendas do Carlos,
dar um outro nome à linha que corresponde às vendas do João e assim por diante, né? Demos nomes ao intervalo também na videoaula passada, onde nós fizemos lá a nossa lista de opções condicionais. Quem assistiu vai lembrar do que eu estou falando. Só que aqui eu não vou selecionar cada um dos itens e dar nomes a cada coluna selecionada, como por exemplo, selecionar isso aqui, dar nome ao vendedor, depois selecionar março, dar nome ao vendedor, depois fevereiro, depois janeiro. Não vou fazer isso um de cada vez. Existe uma maneira de fazer isso no Excel, de dar nome a intervalos, ou a endereços, ou a referências, né? Dar nome de uma maneira mais automática. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó. Eu vou clicar aqui em vendedor e vou selecionar toda a minha tabela aqui, ó, pegando todos os meses e pegando todos os nomes, tá bom? Feito isso, aqui no menu Fórmulas, ao clicar nele, eu tenho uma opção aqui no Nomes Definidos, ó, que é essa opção, ó, Criar a partir da seleção. Essa opção aqui ela vai permitir que eu dê nome a intervalos de uma maneira automatizada. Vamos ver como é que funciona. Eu vou clicar aqui no Criar a partir da seleção e essa caixa de diálogo é aberta. Então eu tenho aqui, por exemplo, criar nomes a partir da seleção. Eu posso usar linha superior, ou seja, para cada uma dessas colunas aqui, ó, essa linha superior dará um nome, e aí fará com que essa se chame vendedor, essa se chame janeiro, esse intervalo se chame fevereiro e assim por diante. Então, essa opção de linha superior eu vou deixar marcada porque eu vou usar para dar nomes. A mesma coisa aqui, ó, coluna da esquerda. Coluna da esquerda vai fazer com que cada um dos nomes dos nossos vendedores dê nome a todos os meses da sua linha. Cada uma dessas linhas aqui vai ter o nome de um vendedor. Agora, eu tenho ainda a linha inferior e coluna da direita. Eu não tenho nada na coluna da direita que vai me dar nome a alguma coisa. E também não tenho nada que faça sentido na linha inferior, que é a última linha da nossa seleção, que também dê nome ao intervalo. Então, como não vai fazer sentido, eu vou deixar apenas a linha superior e apenas a coluna da esquerda marcados. E ao dar OK, automaticamente o Excel já criou o nome desses intervalos. Olha só, vou clicar aqui fora, venho na minha caixa de nome e ao clicar na setinha, ó, todos os nomes, incluindo, por exemplo, os meses, ó, abril, agosto, né? Os nomes dos vendedores, tudo foi criado. Se eu escolher, por exemplo, abril, o que é abril nesse momento? Ó, é esta seleção, todo esse intervalo aqui recebeu o nome de abril. Se eu clicar aqui e escolher Helena, olha lá, toda essa linha recebeu o nome de Helena. E assim por diante, né? Aonde eu for, ó, ele vai buscar a minha seleção. Tá certo então, pessoal? Ficou fácil dar nome a um intervalo automático, de maneira automática? Legal. Então, feito isso, vamos agora à nossa função que trará o resultado que nós queremos. Então, eu vou clicar nessa célula, que é a L4, e vou começar a criar a função. A função vai ser assim, ó, igual soma, abre o parêntese. O meu primeiro intervalo da soma, qual seria? Seria a função indireto, o que está aqui, ó, em Renata. Perdão, Renata não, na célula L4 aqui, né? L4 não, deixa eu ver, falando besteira aqui, ó. Endereço L2. Então, tá aqui, L2, né? Soma, indireto, o que está em L2. Fecho meu parênteses. E agora eu faço o conector de interseção. Como é que é mesmo? Dando um espaço. E agora, após o espaço, um novo indireto. Do quê? Do meu mês. Aqui em L3. Fecho o meu parênteses do segundo indireto. Fecho mais um parênteses que corresponde à minha soma. Então, eu tenho aqui uma soma do intervalo que corresponde a Renata e a interseção do intervalo que corresponde ao mês de março. Então, ele vai pegar, por exemplo, aqui, ó, o mês de março, esse intervalo inteiro, e vai pegar aqui Renata, esse intervalo inteiro, e vai trazer justamente a interseção desses dois intervalos, que é o valor entre março e Renata. Tá certo? Vamos ver se funciona. Vou dar um Enter aqui, ó. Olha lá. Claro que ele trouxe sem formatação, não tem problema, né? Venho na minha página inicial, formato como moeda aqui, ó, contábil. Clico, olha lá, ó. 277.521. Março, Renata. 277.521. A partir desse momento, o que eu escolher aqui, ele vai buscar. Eu quero saber da Suzana o mês de agosto.
Olha lá, 750 mil. Suzana, agosto, 750 mil. Então vejam vocês, gente, que não importa se eu estou usando funções de busca ou referência ou não. Nesse caso eu não estou simplesmente usando uma função soma, né, junto com uma função indireto. E esses recursos somados ao conector de interseção permitiu trazer o resultado que está entre essa linha e essa coluna. Tá certo, pessoal? Então é bem simples, podem fazer os testes que vocês quiserem aí, que sempre vai trazer o resultado correto para vocês. Tá legal, pessoal? Então, espero de coração que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.